Então, durante esse tempo da Semana Santa, especialmente, nós contemplamos a paixão de Cristo e lemos os evangelhos. Ontem nós líamos a paixão segundo São Marcos, na sexta-feira vamos ouvir a paixão segundo São João, e eu recomendo a todos, se puderem em casa, peguem e leiam aquelas partes do Evangelho da Paixão, que são as mais longas, no fim do Evangelho, nas quais os evangelistas contam com riqueza de detalhes os sofrimentos de Cristo. Mas o fato é que a maior parte dos relatos da Paixão nos dão conta daquilo o que aconteceu ao redor de Jesus. E lá nós vemos como foi todo o conluio para prendê-lo, como foi que foi levado Nosso Senhor até Caifás e depois remetido a Pilatos, e os discípulos que se dispersaram como ovelhas depois que o pastor foi ferido, e como São Pedro negou, e Jesus sendo conduzido até o Calvário, a ajuda de Cireneu e assim por diante, mostra o que houve ao redor. Mas se nós lermos com maior atenção, nós percebemos que, juntando a paixão segundo os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, é possível identificar e pegar ali 7 vezes em que Jesus falou durante a paixão. Nós ouvíamos ontem que uma das coisas que fez com que Pilatos ficasse admirado com Nosso Senhor é que Cristo não falava durante a paixão. Ele dizia, eles estão te acusando, fala alguma coisa, defenda-se. E Nosso Senhor permaneceu para cumprir a profecia do servo sofredor, como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante daqueles que a tosquiam. E ele pouco falou na paixão, mas em 7 vezes ele falou. E é providencial que durante toda a paixão, nos 4 evangelhos, tem pequenas diferenças de como os evangelistas contam, nós encontramos 7 vezes em que Jesus falou, porque 7 na Bíblia é um número significativo, é um número de plenitude, e Jesus fala e dessa maneira dá a conhecer não somente o entorno, o contexto da sua paixão, as circunstâncias, o ódio dos judeus contra ele, a mentira, a traição, a maldade, mas nos dá a conhecer o que se passou no seu interior, o que passava no coração do Filho de Deus enquanto ele sofria por nós, enquanto ele morria por nós. E a primeira dessas palavras nos é reportada somente por um evangelista, São Lucas. E São Lucas conta, ele dá a entender que foi imediatamente assim que colocaram os cravos no Senhor, então colocaram ali a cruz, provavelmente no chão, deitaram Jesus, provavelmente sobre a cruz, sobre o madeiro, e no momento em que os soldados pregaram os cravos, diz o Evangelho de São Lucas, eu vou ler essa passagem, São Lucas capítulo 23, a partir do versículo 34, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, aqueles 2 malfeitores que foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. No versículo 34, São Lucas escreve: Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, essa é a primeira palavra. Repitam comigo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vejam, eu dizia que durante toda a sua paixão, Jesus não se defendeu. Jesus permaneceu mudo. Normalmente, uma pessoa, um réu inocente, ele fala, ele responde, até ele diz com indignação, rebate com indignação as suas acusações. Os tribunais dão até para os réus a possibilidade de mentir.
Em muitos lugares, uma testemunha é condenada por crime se ela mente, mas o réu, ele pode mentir porque é considerado pelos tribunais humanos um direito a pessoa se defender. Jesus, durante todo o seu processo, não se defendeu. E não se defendeu por quê? Porque ele sabia que era necessário que ele passasse pela crucifixão, porque ele se oferecia em sacrifício por nós. Mas, ironicamente, Jesus abriu a boca a primeira vez, não para se defender, mas para defender-nos. Com essas palavras: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Por que eu digo para defender-nos? Porque é claro que Jesus se referia aos seus algozes, estava falando dos soldados que tinham acabado de cravar os cravos nas suas mãos. Ele se referia aos judeus que fizeram aquela intriga, aquele processo completamente fajuto e mentiroso. Ele se referia àquela multidão que, como todas as multidões, vai fazendo as coisas de uma maneira irrefletida. E imaginem, muitas pessoas com crianças no meio, e eles vibrando, vendo a tortura a que Jesus era submetido. Mas Jesus dizia essas palavras pensando também em nós. Porque quando ele morreu na cruz, ele morreu pensando em cada um de nós. E sendo o Filho de Deus, ele tinha esse conhecimento de cada um de nós. E nós sabemos que o que causou a morte de Cristo na cruz não foi somente a intriga dos judeus e a omissão de Pilatos, mas também e, sobretudo, os pecados de cada ser humano, porque Jesus morreu na cruz para expiar os nossos pecados. E a primeira palavra que o Senhor quis dizer enquanto morria foi essa: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A carta aos Hebreus, se referindo ao Senhor, diz que Ele está sempre a interceder por nós. E tem um detalhe do texto de São Lucas que diz: Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No texto original usa um tempo verbal, uma forma verbal que é o perfeito, elegen, que tem um significado de algo que era recorrente. É como se Jesus naquela tortura repetisse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Mas o que eu gostaria de propor a reflexão dessa primeira palavra é o seguinte: com toda a sinceridade, será que nós não sabemos mesmo o que fazemos? Eu não quero ser o advogado do diabo, mas será que aqueles judeus que fizeram um processo forjado, que tinham encontrado testemunhas falsas, que se obstinavam em recusar aquilo que estava diante dos seus olhos, que ignoraram os milagres de Cristo, ao invés de glorificarem a Deus com os milagres, ficaram com inveja? Será que nós que estamos já cansados de saber os mandamentos de Deus, que muitas vezes na nossa vida agimos contra a nossa própria consciência, sabendo que nós fazíamos alguma coisa errada e persistimos naquilo, será que nós não sabemos mesmo? E para entender o que quer dizer se não sabem o que fazem, eu acho que convém voltar um pouco para a criação do mundo. E se vocês se recordarem, a primeira tentação colocada aos homens foi colocada pela serpente, pelo diabo, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E vocês se lembram que quando, Deus no paraíso proibiu-lhes de comer, disse que podiam comer de todas as árvores do paraíso, menos de uma das árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente tentou os nossos primeiros pais dizendo: Deus sabe que se vocês comerem do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento, do saber, o que é o bem e o que é o mal, vocês vão se tornar deuses. Vocês vão ser como deuses. E por isso que Deus não quer. Eles caíram nessa tentação. A mulher pegou o fruto, entregou para o seu marido, eles comeram. E naquele momento,
não é que eles souberam o que é o bem e o mal, mas eles tiveram uma experiência, eles saborearam a maldade. E o paradoxo, que vale para os nossos primeiros pais, mas vale também para a nossa vida, é o seguinte: quanto mais nós experimentamos o pecado, quanto mais nós desobedecemos a Deus, quanto mais nós fazemos aquilo que nós sabemos que é errado, mesmo contra as advertências do Espírito Santo no nosso coração, como resultado, não é que nós conseguimos distinguir melhor o que é o bem e o que é o mal, mas nós ficamos cegos. E nós vamos nos entregando ao mal. E vai se formando uma espécie de camada na nossa vista que nos embota. E essa cegueira que vem do pecado, semelhante à cegueira dos sodomitas, aqueles homens pervertidos que ficaram sem enxergar um palmo à frente do nariz na porta do justo Ló, essa cegueira vai se misturando com as nossas desculpas. Eu fiz porque eu precisava, eu fiz porque no meu caso é diferente, eu fiz porque eu tenho o direito de ser feliz, eu fiz porque Deus me abandonou, eu fiz porque Deus se esqueceu de mim, eu fiz por isso, por aquilo, e nós nos tornamos uns ignorantes. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E o grande drama, o grande problema do pecado, e por isso nós pedimos, para concluir essa primeira palavra, que o Senhor nos arranque de uma vida de pecado, que o Senhor nos esclareça a consciência, que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito, é porque o pecado é assim: quanto mais nós cometemos, mais incapazes nós ficamos de saber o que é pecado. Nesse sentido, uma pessoa santa, imagina, uma monja carmelita que passou a sua vida sem jamais cometer um pecado mortal, que vive completamente entregue ao Senhor, que tem um coração preservado, puro, ela, em certo sentido, sabe melhor o que é o pecado do que nós, porque nós estamos acostumados com o pecado. Um santo detesta o pecado, um santo sofre ao ver o pecado dos outros, um santo, diante dos seus próprios pecados, ele chora, ele sente dor, mas nós, muitas vezes, estamos frios, estamos adormecidos, anestesiados, mas o Senhor reza por nós. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E Jesus, na sua cruz, não somente intercedeu por nós, mas Jesus também, antes mesmo de morrer, Jesus exercitou a salvação. E nós vamos agora meditar a segunda palavra do Senhor. Logo em seguida, narra o evangelista São Lucas. Dizia que, enquanto um dos malfeitores que estavam crucificados com Cristo o insultava, dizendo: "Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." O outro bandido que estava ali na mesma situação repreendeu aquele malfeitor. Imagina, o homem está morrendo, repleto de dor, sofrendo, crucificado, e ele se indignou ao ver aquilo, ao ponto de repreender aquele homem e dizer: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos." Vejam a humildade desse homem, condenado à morte. Para nós é justo. Nós somos bandidos, nós somos malfeitores, nós fizemos o mal, você e eu sabemos. Mas ele não fez nada de mal. Então esse homem se volta para Jesus, a tradição diz que ele se chama Dimas, ele se volta para Jesus e com o coração repleto de esperança e de fé, diz: "Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino." Então nosso Senhor diz a sua segunda palavra na paixão, na cruz, uma palavra de salvação: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Se nós olharmos a paixão, Jesus sofreu fazendo o bem. São Lucas conta que Jesus, enquanto carregava a cruz pelas ruas de Jerusalém, ao invés de
amaldiçoar aquelas pessoas, Jesus se deu ao trabalho de parar para consolar as mulheres de Jerusalém, as mulheres que estavam sofrendo ao vê-lo daquele jeito. Ele disse: olha, não chorem por mim, chorem pelos seus filhos e por vocês, porque se trata assim o lenho verde, o que vai acontecer com o lenho seco. Jesus, durante a paixão, ele tentou até mesmo salvar Judas. Quando Judas foi entregar Nosso Senhor, Jesus falou: amigo, a que vieste? Como que tentando dissuadir Judas daquele mal. Jesus rezou por nós, pediu por nós, e no momento, um pouco antes de entregar a sua alma para o Pai, Jesus ainda prometeu o paraíso para esse malfeitor. Prometeu. E com base nisso, a Igreja inclusive o Papa concede uma indulgência especial que os padres podem aplicar quando atendem alguém, quando tem essa graça, é uma graça de atender alguém no momento da morte, de conceder uma indulgência plenária ou absolvição dos pecados, porque Jesus prometeu para esse homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, todo o mal que você fez, toda essa vida, certamente uma vida torta, uma vida afastada dos mandamentos do Senhor, todo o rastro de maldade, de sofrimento que você deixou nas suas costas por conta desse ato de fé, por conta desse reconhecimento humilde, nós merecemos estar aqui. A crucifixão foi para esse homem como uma espécie de purgatório. E Jesus, então, por conta disso, assegurou para esse homem a salvação. E aqui nós temos como exemplo os dois modos como uma pessoa pode abraçar a sua cruz, simbolizados nesses dois ladrões. A primeira maneira que nós temos para abraçar as nossas cruzes, as cruzes aqui que eu falo, as adversidades, os sofrimentos, as tribulações, aquilo que acontece de ruim, as dores físicas, as dores espirituais, as doenças. O primeiro modo é o modo daquele primeiro ladrão, que é a queixa e a blasfêmia, que é dizer: não era para eu estar passando por isso. Se você existe, Deus, me livra disso. Eu não merecia passar por isso. Porque as pessoas estão bem, estão vivendo a sua vida tranquilas, eu estou aqui sofrendo. Para quê? Não tem sentido isso, é uma injustiça. E se nós enfrentarmos assim a nossa cruz, não só nós vamos pecar, vamos ofender a Deus, vamos sofrer mais, mas a nossa cruz vai ficar mais pesada, mais insuportável. A nossa cruz vai nos aniquilar, vai nos esmagar. E o outro modo de carregar a cruz é como fez esse outro homem, o chamado bom ladrão, ou Dimas. Eu mereço. Ah, mas eu não sou ladrão, eu não fiz nenhum mal. É, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, nós teríamos por toda a eternidade o inferno assegurado para nós, para cada um de nós, um sofrimento sem fim, muito maior do que o que nós podemos imaginar e supor. E Jesus morreu por nós. Ah, mas tem outras pessoas que eu acho que são piores do que eu e que a vida delas está boa. Tá bom, aceita a sua cruz. Você tem pecado, sim, para reparar. Primeira atitude, aceitar a cruz. E depois confiar: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. E oferecer os sofrimentos. Oferecer a cruz, sabendo que Jesus nos ajuda, sabendo que o Senhor nunca nos dá um sofrimento maior do que aquele que nós podemos suportar, ou melhor, que Ele mesmo nos ajuda a suportar, e saber que para um cristão batizado, que está na graça de Deus, o sofrimento se une ao sofrimento de Cristo. O nosso sofrimento é frutuoso, o nosso sofrimento nos santifica, o nosso sofrimento nos ajuda a aumentar a glória que nós teremos no céu,
o nosso sofrimento serve para expiar os nossos pecados e os pecados alheios. Os nossos sofrimentos servem para ajudar na conversão das pessoas que estão afastadas de Deus. Os nossos sofrimentos servem para nos tornar melhores, mais humildes, mais compreensivos, mais pacientes, mais caridosos. E por isso nós pedimos ao Senhor a graça de, diante dos sofrimentos, aceitarmos, unirmos os nossos sofrimentos aos de Cristo. Dizer como São Paulo, que sem dúvida sofreu muito mais do que nós: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Em seguida, Jesus diz uma outra palavra que é reportada somente pelo evangelista São João. São João, que estava aos pés da cruz, que viu a morte do Senhor, que contemplou e depois diria que foi testemunha e viu inclusive quando o soldado perfurou o lado de Cristo e correu sangue e água. Ele disse: eu vi, eu sou testemunha disso. E São João conta que no momento da morte do Senhor, junto à cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. E continua: Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Quem que é o discípulo que Jesus amava? É o próprio São João Evangelista. Ele disse à mãe: mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Então vejam, primeiro, Nosso Senhor, sendo obviamente Filho único de Nossa Senhora, teve essa preocupação no seu momento final de confiá-la não a qualquer pessoa, mas ao seu discípulo amado, a São João, que a providência divina quis que fosse entre os 12 apóstolos o único que permaneceria ali aos pés da cruz. A Igreja interpreta nessa passagem São João como um representante de todos os discípulos do Senhor, amados pelo Senhor e que amam o Senhor. Por isso que ele prefere, ao invés de dizer eu, São João, ele diz o discípulo amado. E dando Nossa Senhora como mãe para São João: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Jesus deu-nos Nossa Senhora como mãe para todos nós que somos seus discípulos amados. Dessa maneira, misteriosamente, nesse momento, Jesus uniu, por meio dessas palavras, o início e o fim da sua vida na terra. A manjedoura e o Calvário. Por que ele uniu a manjedoura e o Calvário? Porque na manjedoura em Belém, Nossa Senhora deu à luz seu filho segundo a carne, o bebê, o menino Jesus. No Calvário, ao receber São João como filho, e na pessoa de São João a cada um de nós, Nossa Senhora, entre aspas, deu-nos a luz. E os primeiros comentaristas das Escrituras, nós chamamos os padres da Igreja, aqueles comentaristas dos primeiros séculos, eles diziam o seguinte: no momento do nascimento físico de Jesus, a Virgem Maria não sofreu as dores de parto, ela teve um parto milagroso, porque segundo o livro do Gênesis, as dores do parto são um resultado do pecado original. Mas no momento do Calvário, ao receber-nos como filhos, tornando-se assim a nossa mãe, não nossa mãe física, mas a nossa mãe na ordem da graça, na ordem espiritual, Nossa Senhora sofreu no mais profundo da sua alma, vendo seu filho morrer, agonizar, ela sofreu no mais profundo da sua alma as dores que ela não havia sofrido no momento do parto.
E dessa maneira, ela deu à luz o corpo místico de Cristo. Segundo São Paulo, a igreja é formada por uma cabeça, que é Cristo, e um corpo místico, que somos nós. E o corpo místico nasceu mediante essas dores da alma de Nossa Senhora, através do cumprimento da profecia do velho Simeão no templo, quando Jesus ainda era um bebezinho: quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. E como Nossa Senhora, ao contrário dos discípulos, que ainda não acreditavam muito, que demoraram para acreditar até mesmo na ressurreição de Cristo, que tinham dúvidas, que não estavam entendendo que a morte era o meio através do qual, a morte violenta de cruz era o meio através do qual Jesus estava nos salvando como um cordeiro que é oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Mas Nossa Senhora tinha entendido já tudo isso. E por isso, quando ela viu o seu filho morrer, ela ofereceu as dores do seu coração em união com o sacrifício de Cristo. Todos nós devemos, agora que nós temos fé, que temos o Espírito Santo, diante das nossas dores, nós temos que oferecer nossas dores em união com o sacrifício de Cristo. E Nossa Senhora fez isso na cruz. E ela fez isso na cruz com uma perfeição tão grande, porque ela não tem pecado, porque ela, mais do que todos nós juntos, ama a Deus, que muitos teólogos chamam Nossa Senhora de, entre aspas, corredentora, no sentido de que nesse momento ela participou de uma maneira tão íntima aos sofrimentos de Cristo e que ela se uniu perfeitamente a essa oferta que Jesus fez de si mesmo. Mas logo em seguida, quando Jesus tinha já gasto suas últimas energias para dizer: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe, no momento, Nosso Senhor experimentou uma profunda agonia. No Getsemane, antes de sofrer a sua prisão, Jesus já tinha passado por uma agonia profunda. Mas também sobre a cruz, diante das blasfêmias, diante dos escárnios, diante das tentações, diante até mesmo, certamente, as tentações de Satanás, porque segundo o Evangelho, o diabo deixou Jesus no deserto para depois voltar a tentá-lo no tempo oportuno. Nosso Senhor aceitou, com o espírito de oferta sacerdotal, passar por um grande vazio interior. Nós refletíamos um domingo atrás que Jesus quis passar pela angústia, por quê? Para nos consolar nas nossas angústias. Porque nós também passaremos por angústias, por vazios, por sentimentos de solidão, por tristezas profundas, motivadas por várias causas. E Jesus quis passar por isso, para poder redimir a nossa angústia, para que a nossa tristeza, o nosso vazio, a nossa solidão possam ser oferecidos a Deus como um sacrifício. E no momento mais forte da sua angústia, Jesus diz as seguintes palavras, que são reportadas por São Marcos, nós ouvimos ontem, e por São Mateus. Meu Deus, por que me abandonaste? Nós ouvíamos ontem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se sentiu no total abandono, sem forças, o seu corpo coberto de dor, as pessoas que ele tinha acompanhado, servido, amado, inclusive o seu número 1, São Pedro, tinham abandonado. Naquele momento ele não conseguia encontrar mais conforto em nada, como nós muitas vezes não conseguimos mais encontrar conforto nas coisas que geralmente nos dão alegria. E o Senhor pronunciou aquelas palavras do Salmo 21. Com essas palavras se inicia o Salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? E ficais longe, apesar do meu grito e das palavras do meu lamento. Eu até recomendo que durante a Semana Santa, vocês leiam o Salmo 21. Né? Tem duas numerações, a da Bíblia grega e da Bíblia hebraica. É 21 ou 22. E é um salmo que já muitos anos antes da vinda de Cristo previu a paixão de Cristo. Por exemplo, dizendo:
Zombam de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios, sacodem a cabeça. Confiou no Senhor, que Ele o salve, que o livre se é seu amigo. Rodeiam-me touros numerosos, escancaram contra mim a sua boca, como um leão que me dilacera e ruge. Como água sou derramado, deslocam-se todos os meus ossos, está seca a minha garganta como um caco. Um bando de cachorros me rodeia, me assalta uma corja de marginais, transpassaram minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, me observam, repartem entre si as minhas roupas, sobre a minha túnica tiraram a sorte. Foi exatamente o que fizeram com Jesus e foi previsto pelo salmista, vale a pena. E Cristo, na sua agonia, diz isso. Meu Deus, por que me abandonaste? E nós vamos passar por esse abandono, cedo ou tarde. Às vezes, nós nos sentiremos vazios e abandonados por culpa nossa. Porque nós tomamos decisões erradas, porque nós deixamos Deus de lado, porque não rezamos, e vamos experimentar o sabor amargo. E mesmo quando isso acontecer, nós podemos e devemos oferecer, como bom ladrão. Senhor, eu estou passando por esse aperto por culpa minha, eu te ofereço isso, Senhor. Às vezes nós vamos passar por dores, por vazios, por motivos simplesmente de saúde. Alguém que é acometido de uma grande depressão, por exemplo, ou pelas circunstâncias, uma perda, alguém que morreu, nos deixou inesperadamente, uma perda difícil de se recuperar, as provações da vida. E certas vezes até Deus vai permitir, como Ele permitiu para muitos dos seus santos, que nós passemos por uma grande noite escura da alma, em que nós vamos amá-lo sem sentir vontade, que nós vamos servi-lo sem sentir nenhuma recompensa nisso, que nós vamos ter aquela sensação de que as nossas obras todas não têm sentido. E é bem possível que no momento da sua cruz, Jesus tenha sentido como se aquela morte fosse em vão. E a verdade é que nós nos sentiremos abandonados, não é porque eu seja pessimista, mas é porque no fundo, nós sofremos sozinhos. Nós podemos ter, como Jesus teve, algum sireneu que nos ajude. Jesus teve a presença de Nossa Senhora, que era sem dúvida um grande bálsamo, um grande conforto. Mas a verdade é que os sofrimentos maiores nós atravessamos sozinhos. Quem teve a ocasião de acompanhar, acho que a maior parte de nós teve essa oportunidade, de acompanhar um moribundo, alguém com uma doença muito dolorosa, nós vemos, chega um momento em que nada mais pode consolar uma pessoa. Chega um momento que por mais que haja pessoas ao nosso lado, aquela dor não é compartilhada com ninguém a não ser com Deus. Só Ele sabe e conhece o tamanho, a intensidade. Por mais que as pessoas queiram nos ajudar, estejam de boa vontade, elas não participam da nossa dor. E nesse momento, então, nós temos que oferecer ao Senhor. Oferecer ao Senhor. Oferecer a dor de uma traição. Oferecer ao Senhor a solidão. Oferecer a dor de uma doença física. Oferecer e o Senhor nos consola. E Jesus disse essas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Justamente que, meditando-as, saboreando-as, e às vezes até repetindo-as com o Senhor e com o Salmo 21, nós recebamos dele o consolo. Em seguida, reporta-nos o Evangelho segundo São João, que após sentir-se profundamente abandonado, nosso Senhor Jesus Cristo teve uma grande sede. Sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, ele disse: tenho sede. Eu acabei de ler o Salmo 21, no qual o salmista dizia isso: está seca a minha garganta, como um caco, minha língua ficou colada ao paladar. Na paixão de Cristo, Cristo passou por tudo aquilo que um ser humano doente, um ser humano amargurado passa.
Algumas doenças, o câncer sobretudo, deixam as pessoas com uma sede insaciável, uma sede terrível, uma sede mortal. E Jesus passou por isso. Eu queria fazer uma breve meditação. Primeiro, Jesus passou por uma sede. Mas nós, todos nós seres humanos, criados por Deus, à imagem de Deus, possuímos no profundo da nossa alma uma sede, que é uma sede de Deus. Tem aqueles salmos que dizem: a minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Nossa alma tem sede do Senhor. Santo Agostinho diz: criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Ainda que nós não percebamos ou não saibamos, nós temos sede e desejamos a Deus, desejamos a Cristo. E o pecado, que foi a causa da paixão e da morte de Cristo, o pecado consiste, em certo modo, em procurar saciar esta sede profunda de Deus que a nossa alma tem com as criaturas, com os bens materiais, com pessoas, com prazeres, com a própria vaidade, com a própria vontade, com a própria soberba. É por isso que o profeta Jeremias, no início da profecia de Jeremias, no capítulo 2 da profecia de Jeremias, umas palavras muito duras, não do profeta exatamente, mas de Deus, por meio do profeta. Deus diz o seguinte: um duplo crime cometeu o meu povo. E essas palavras valem para nós, que somos povo do Senhor. Um duplo crime cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, ao Senhor, fonte de água viva, e preferiu fazer para si cisternas defeituosas que não retêm a água. Jesus se apresenta para a samaritana como aquele que pode matar a sede para sempre, por meio de uma água viva. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Nós sabemos que Jesus pode saciar a nossa sede da graça de Deus, que é representada no Evangelho como uma água, a nossa sede da Eucaristia, a nossa sede da verdade, a nossa sede de Deus é saciada por Jesus. Mas o que diz o profeta que nós fizemos? Nós cavamos para mim cisternas que não retêm água. A cisterna dos nossos apegos desordenados, as cisternas de buscar refúgio no dinheiro, de buscar refúgio nas drogas, de buscar refúgio naquilo que não vai saciar a nossa sede. E quanto mais nós insistimos, mais sedentos ficamos. Enquanto a pessoa fala: não, para mim eu só quero ter isso e basta. Não, quando tiver aquilo vai querer mais. Daí quando tiver o mais vai querer mais ainda. Quando tiver muito vai se comparar com o outro, porque eu tenho muito, mas o outro tem mais do que eu. E assim por diante, e Nosso Senhor quer o quê? Que nós busquemos matar a nossa sede nele. Mas se é verdade que nós temos sede de Deus, ao morrer na cruz, dizendo: tenho sede, Cristo quis manifestar também que Ele, o Filho de Deus, tem sede da nossa conversão. Cristo tem sede de que nós voltemos para Deus com todo o coração. Nós podemos dizer que o que moveu Jesus a passar por todo o seu sofrimento foi essa sede, esse desejo insaciável de salvar-nos. Tanto é assim que antes de comer a Páscoa com os seus discípulos, mesmo sabendo que estava próximo o momento de morrer, ele disse: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Jesus como que queria ardentemente, mesmo que ele soubesse o sofrimento, ele tinha essa sede de nos salvar. E com isso, Nosso Senhor nos dá uma pista para nós interpretarmos aquela passagem do juízo universal em São Mateus, que Jesus diz assim: vinde benditos do meu Pai, recebei o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive sede e me destes de beber.
Na paixão, quando Jesus disse, tenho sede, São João diz que o que fizeram, vocês lembram? Eles pegaram uma jarra cheia de vinagre, embeberam o vinagre numa espuma, com um ramo, eles levaram até Cristo, do modo que não saciou a sede. Mais ou menos esse vinagre na sede é o que Cristo encontra quando Ele está sedento de nós e nós vamos procurar a felicidade fora, sem Deus. Quando nós oferecemos para Cristo o vinagre, entre aspas, do nosso pecado, o vinagre das nossas más obras, o vinagre do nosso orgulho, o vinagre do nosso materialismo, o vinagre da nossa mentira, da nossa sensualidade, é um vinagre. Mas ele diz, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive sede e me destes de beber. Quando nós fazemos boas obras, concretamente, como diz o Evangelho, quando você dá de beber a alguém que tem sede, você faz uma obra de misericórdia corporal, mas também as obras de misericórdia espirituais. E orar, ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, servir o Senhor, fazer o bem para o próximo, viver os mandamentos, exercitar as virtudes, a caridade, tudo isso são modos de saciar essa sede de Cristo na paixão, de oferecer uma esponja não com vinagre, mas uma esponja com água límpida, para refrescar a garganta de Nosso Senhor. E sobre isso Jesus diz com clareza, que até mesmo um pequeno copo d'água não vai passar sem a sua recompensa. Ele diz, se vocês derem um copo d'água ainda por alguém, por ser de Cristo, nem isso vai ficar sem recompensa, nenhuma boa obra nossa para o Senhor, por amor ao Senhor, vai ficar sem recompensa. E quando já se aproximava o momento de entregar, em que o Senhor iria entregar a sua alma ao Pai Eterno, Jesus reporta-nos o Evangelho segundo São João. Jesus então disse, inclinando a cabeça, Jesus disse, tudo está consumado. Só meditar rapidamente sobre essas palavras. Jesus disse, tudo está consumado. De alguma maneira, Nosso Senhor disse, olha, a minha vida, tudo o que eu vim fazer aqui, se consumou nesse momento. Existem 3 momentos da história da salvação em que Deus diz assim, ou dirá assim, tudo está consumado. O primeiro conta o livro do Gênesis, depois que Deus fez o mundo, no 7º dia, ele viu que o que ele fez era bom e ele descansou da sua obra. Como que dizendo, tudo está consumado. E Deus fez então uma obra perfeita, acabada, que depois seria manchada pelo pecado do homem, mas até aquele momento era um paraíso perfeito, não tinha mais nada nem para acrescentar e nem para tirar. O segundo momento foi esse, na morte de Cristo. Jesus passou a sua vida nesse mundo fazendo o bem, Jesus reuniu seus discípulos, fez os seus milagres, as suas pregações. Depois de ter cumprido perfeitamente a vontade do Pai, ele disse, tudo está consumado. Aliás, essa passagem, essa expressão, pode ser até traduzida como tudo está perfeito. Tetelestai é a expressão que o Senhor usa. Pode dizer, tudo está perfeito. Mas um outro momento em que Deus dirá isso será na consumação dos séculos. Quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, quando cessar a história humana, não vai mais haver movimento na história e o Senhor como que vai dizer, tudo está consumado, acabou. Não tem mais nada para acrescentar, não tem mais nada para tirar. E Jesus Cristo, assim como na cruz ele entregou a sua alma ao Pai, tudo está consumado e depois entregou a sua vida para o Pai, quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, ele vai entregar a história humana para Deus Pai. Mas isso vai acontecer também, de certo modo, no momento em que nós morrermos. E é um jeito bom de pensar na morte. Pensar assim, olha, quando nós morrermos, nós vamos entregar a nossa obra para Deus.
tudo está consumado. O tempo que nós temos nessa vida é o tempo para acrescentar coisas e para tirar coisas dessa obra que vai ser entregue ao Senhor. E no momento de entregar, eu espero, eu peço e eu os convido a pedir a Deus que no momento de entregar a nossa vida ao Senhor, no último suspiro, muito obrigado, nós possamos com confiança dizer, tudo está consumado, mas também está aqui, tudo está perfeito. O que eu pude fazer, eu fiz e o Senhor vai receber essa obra. É uma coisa que se recomenda. Eu sei que as pessoas não gostam muito da gente falar da morte, as pessoas evitam falar das coisas que a gente mais precisa falar. Gostam de falar de bobagem, né, de coisa que distrai a cabeça, mas não gostam de falar das coisas que a gente mais precisa falar. Obrigado. Mas uma das coisas que se recomenda é que quando nós tivermos que passar pela morte, se nós estivermos conscientes nesse momento, é uma grande graça estar consciente no momento de morrer, nós façamos com esse espírito de entregar a nossa vida para Deus, como o nosso derradeiro sacrifício, como a nossa última e definitiva oferta. Senhor, tudo está consumado nas tuas mãos. E daí vem a segunda palavra, a última palavra de Cristo, a sétima palavra, que é reportada pelo Evangelho de São Lucas, que São Lucas então diz, no capítulo 23 do seu Evangelho, versículo 46, já era mais ou menos o meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. São João Crisóstomo diz que veio essa escuridão sobre a terra na hora da morte de Cristo, porque era como se o mundo, a criação, se recusasse a ver esse grande mal, esse grande delito que foi o deicídio, o assassinato de Deus pela sua própria criatura. Mas não era somente um deicídio, um assassinato. Pela vontade de Cristo e pelo amor de Cristo, aquele assassinato estava se convertendo num sacrifício de amor. Aquela morte injusta estava se convertendo num instrumento de salvação. A cruz estava se convertendo de um instrumento de suplício em um instrumento de glória, de salvação. E por isso, diz que o véu do santuário no templo de Jerusalém se rasgou pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E essa atitude é o que faz da morte de Cristo um verdadeiro pleno sacrifício. Ele aceitou a morte. Ele morreu, em certo sentido, porque ele quis. Ele disse para Pilatos: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos que poderiam me livrar daqui. Mas ele quis: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque ele sabia que esse era o modo para nós sermos salvos. E é com essas disposições que nós devemos um dia enfrentar a nossa própria morte. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus tinha dito para os seus discípulos: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E ele diz ainda: e eu tenho o poder para tomá-la de volta, como ele fez na ressurreição. E de certa forma, para nós que somos cristãos, nós vamos nos submeter aos desígnios de Deus. Ninguém pode querer morrer nem antes e nem depois do momento em que tiver estabelecido pelo Senhor. Mas nós também temos que pensar: unido a Cristo, eu dou a minha vida. Ninguém escolhe morrer, a não ser que a pessoa seja suicida, mas também não deve escolher. Mas o momento que vier, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
É preciso exercitar ao longo da vida um completo abandono nas mãos de Deus. Muitas vezes eu falo isso para as pessoas e eu tenho a impressão de que as pessoas não entendem. É preciso que nós nos abandonemos na mão de Deus. O que é abandonar-se na mão de Deus? É confiar com a certeza de que Deus cuida de nós. Abandonar-se no seu dia a dia nas mãos de Deus. Se algo parece que vai mal, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Jesus, eu confio em ti. Se você está com uma coisa que te preocupa, por exemplo, um exame ruim e você não sabe como aquilo vai depois progredir, a pior coisa que você pode fazer é ficar pensando naquilo. Porque o seu pensamento não vai resolver nada. O seu pensamento vai colocar você numa tensão, numa ansiedade cada vez maior, numa angústia, numa aflição, e não vai te ajudar em nada, pelo contrário, pode até te atrapalhar fisicamente. Então, a melhor coisa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, pensa o Senhor, resolve o Senhor. Não pense. Algumas pessoas dizem que o grande mal do nosso tempo, um dos grandes males, é a ansiedade, que é uma espécie de doença do século, que acomete a todos nós em maior ou menor grau. E, em certo sentido, o que é ansiedade? É pensar no futuro desnecessariamente. É não viver o presente. Bom, algumas pessoas se angustiam porque pensam no passado o tempo todo. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu devia ter feito, as consequências dos erros que eu cometi, isso, aquilo outro. Bom, confesse os seus pecados, deixe nas mãos de Deus e esqueça. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tenha essa simplicidade de filho, de pôr na mão de Deus. Outras pessoas se angustiam pensando no futuro. O que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho? O que vai ser do país? O que vai ser disso? O que vai ser aquilo? O que vai ser da minha saúde? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser? Bom, faça o que está no seu alcance hoje fazer. E uma vez que você já fez o que você pode fazer, hoje, diga: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Jesus, eu confio em ti. Jesus, pensa o Senhor, resolve o Senhor. Não pense no futuro. Coloque nas mãos de Deus. E uma das consequências de contemplar Jesus dizendo humildemente, ele que tinha esse diálogo contínuo e vivo com a primeira pessoa da Trindade, com o Pai Eterno, dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e nós pensarmos isso. Nós estamos vivendo a vida nesse mundo e até o fim da nossa vida, e Deus está como que com as mãos assim nos amparando. O Salmo 18 diz, que Senhor, com vossas mãos me modelastes, me fizestes. Nós tendemos a reduzir a concepção a um processo simplesmente até mecânico e até animal hoje em dia. Reduzem a concepção humana quase a um processo de gado. Não, para nós não, para nós, no momento em que nós fomos concebidos, seja lá como nós fomos concebidos, no momento em que nós nos desenvolvemos no útero das nossas mães, misteriosamente estava ali a mão de Deus nos amparando, permitindo que nós nascêssemos, permitindo que nós viéssemos ao mundo. O Salmo 21, esse que eu falei da paixão, inclusive ele diz algo semelhante. Ele diz que quando eu nasci, tu estavas ali, Senhor, para me receber. O Senhor, como que com as suas mãos nos recebeu quando nós viemos à luz, a esse mundo? E no dia em que nós deixarmos esse mundo também, serão as mãos de Deus que vão estar ali para nos amparar. E isso nós vimos na paixão de Cristo, e isso nós aprendemos do Senhor e façamos o propósito de confiar na presença dessas mãos do Pai Eterno, sabendo que Ele nos ampara, e no momento em que nós nos sentirmos mais desamparados ou em dúvida, ou cansados, ou o que quer que seja, vamos buscar alento, vamos buscar forças na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, na paixão que é o maior exemplo de confiança, de abandono e de amor à vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores,